Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como vai vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, tá bem? Nesta nova série de estudos bíblicos que vamos iniciar hoje, série sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tenho certeza que você vai ser muito edificado e muito abençoado. Nós iremos aqui comentar capítulo por capítulo, história por história. Serão vídeos aí, longos, Mas pronto, eu tenho certeza que vai enriquecer o teu conhecimento e você vai sair muito abençoado. Antes de nós começarmos hoje, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, ok? Deixar um comentário, compartilhar com alguém, indicar o nosso canal para alguém, para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, tá bem? Hoje nós vamos começar o nosso estudo com o Evangelho de Mateus. Quando você tem uma Bíblia, essa Bíblia seja protestante ou ela seja católica, tá certo? O primeiro livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, é o livro de Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus. Ok? E eu quero convidar você nesse dia de hoje para nós mergulharmos aí no estudo sistemático deste evangelho, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Mas eu queria comentar com vocês aqui algumas curiosidades, tá bem? Sobre o livro e o evangelho de Mateus. Eu aqui fiz algumas anotações, até porque não dá para decorar tudo, mas eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu anotei, que eu quero passar para vocês, para o seu elevo espiritual e para a sua edificação. Tá bem? Bom, primeira coisa, por que é importante nós estudarmos, tá, o livro segundo escreveu Mateus, que é o Evangelho segundo escreveu Mateus? Algumas coisas importantes. Primeiro, algumas das passagens mais amadas da Bíblia se encontram em Mateus, apenas dele. Por exemplo, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha você não encontra em outro evangelho. Você só vai encontrar no Evangelho de Mateus. Dentre outras coisas que Mateus, parábolas que ele vai introduzir a nós, tá? Mas a ideia de estudar aqui o Evangelho de Mateus é conhecer Jesus mais de perto, os seus feitos, os seus milagres, o Evangelho que ele pregava. Esta é a ideia principal. Agora, quem escreveu esse Evangelho? Ora, quem escreveu o Evangelho segundo Mateus foi o próprio Mateus. Mateus era publicano, ok? Publicano era uma pessoa que recebia os impostos dos judeus e repassava aos romanos, a Roma, ok? Por conta disso, não era uma pessoa benquista na sociedade judaica. Então ele era meio que escanteado, as pessoas tinham meio que raiva dele, ódio dele, porque tinham-o como traidor da nação, uma vez que trabalhava para Roma, ok? Quando foi escrito o Evangelho de Mateus? Lá no ano 70 depois de Cristo, ok? É quando o Evangelho de Mateus é escrito por ele mesmo, Ele pega ali todos os seus rascunhos, todos os seus manuscritos e transforma no Evangelho segundo escreveu Mateus. Outro ponto, outro dado interessante que nós precisamos, que eu acho interessante falar, é justamente a língua em que foi escrito o Evangelho, tá? Geralmente, na sua totalidade, o grego, ok? Algumas passagens ali no aramaico e algumas passagens no hebraico também, tá bem? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a minha calopsita cantando. Tem hora que ela resolve cantar, bradar e pronto, é isso aí, tá bem? Então não se assustem não. Bom, outra coisa interessante que eu gostaria de mencionar aqui sobre o Evangelho de Mateus é que os evangelistas, cada um tem um propósito específico ao escrever o seu evangelho. No caso de Mateus, Mateus escreve para os seus irmãos judeus, ok? Então isso aqui é muito importante nós entendermos, porque há um propósito em cada escrito, há um propósito para cada evangelho. No caso de Mateus, para os judeus, mostrar aos seus irmãos judeus a realeza de Cristo e a sua descendência profética, tá bem? Nós vamos ver aqui no capítulo 1 coisas muito interessantes sobre isso, tá? Então, essa é a ideia de Mateus, mostrar que Jesus veio e ele é o cumprimento das profecias. Então, dito tudo isso, agora vamos partir para o capítulo de número 1. Como eu disse para vocês, serão aqui vídeos que nós vamos estudar capítulo por capítulo, história por história, tá bem? E comentar aqui embaixo.
Então, aqui, logo mais, abaixo do vídeo, tem os comentários. Eu gostaria muito que você deixasse sua opinião, deixasse aí uma pergunta, né? Ok? Lembrando que eu não respondo a haters, tá bem? Não perco tempo com essa turma. Eu vou responder você que de fato tem uma dúvida que é plausível. De fato, você que tem um comentário que vai agregar aqui no nosso vídeo, tá bem? Então vamos lá. Capítulo de número 1 de Mateus, né? Lembrando que Mateus está em Jerusalém quando escreve este evangelho, ok? Porque ele escreve para os judeus, então ele está em Jerusalém e ele começa o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 17, falando sobre a genealogia de Jesus, a árvore genealógica de Jesus. Isso aqui é muito importante para os judeus saber a descendência, conhecer a árvore genealógica de alguém. Isso é muito importante dentro dos costumes judaicos. Então lá vem Mateus expressando no capítulo 1 que Jesus é descendente direto de Abraão, o que é muito importante para a comunidade judaica. Ok? Então, a ideia aqui de Mateus é mostrar que Jesus é o cumprimento da profecia e da palavra que Deus disse a Abraão, que dentre a sua descendência sairiam reis, sacerdotes, profetas e o Messias também sairia da sua descendência. Então, a ideia de Mateus é trazer a concepção do povo judeu da sua época a entender que Jesus é descendente direto de Abraão e, consequentemente, também de Davi, que foi o maior rei que Israel já teve. Porque nas profecias messiânicas, Deus prometeu um reinado que não teria fim e um rei que jamais seria corrompido, se referindo ao Messias, se referindo a Jesus Cristo. Então, Mateus quer trazer isso, né? Quer trazer ao entendimento dos irmãos judeus o cumprimento das profecias. É normal você ver do livro de Mateus versículos assim: e foi feito isto para que se cumprisse a profecia que diz, pronto. E aí isso é interessante, por quê? Porque a ideia dele é fazer com que mostrar com que a profecia de fato se cumpriu na vida de Jesus, de fato se cumpriu no ministério de Jesus. Então a genealogia de Jesus é muito importante por isso. Agora lá no versículo 17 diz assim, ó, vamos ler aqui. Você que está em casa estudando com a gente, pegue sua Bíblia, risque a sua Bíblia, escreva na sua Bíblia, anote na sua Bíblia, porque o que você anota, você não esquece. Eu mesmo, olha aqui, eu anoto na minha Bíblia toda, ó, toda anotada, tá vendo aí? Por quê? Porque o que a gente anota, a gente não esquece. Então é importante que você faça anotações, que você estude de forma sistemática. Isso é muito bom, tá bom? Então vamos lá, o versículo 17 diz assim: assim todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Totalizando então 42 gerações de Abraão até Cristo. É muita coisa. Isso aqui é muito interessante. Esse pente fino aqui na genealogia de Jesus é poderosa e é algo poderoso para que os judeus entendam, né, que as profecias que eles vêm ouvindo ao longo dos séculos, todas elas se cumprem em Jesus. E isso aqui é poderoso, isso aqui é tremendo, ok? Então, para que nós finalizemos aqui essa parte da genealogia, o que nós precisamos entender é que Mateus tem a preocupação de mostrar, primeiro, a realeza de Jesus, segundo, o chamado profético e o cumprimento profético das profecias em Jesus. Ok? Então isso aqui é poderoso e é muito importante. Ainda no capítulo de número 1, a Bíblia vai relatar que Mateus escreve sobre o nascimento de Jesus. Mas é algo interessante, por quê? Porque Mateus não tem a preocupação como Lucas. Lucas detalha todo o nascimento de Jesus. Parece que ele estava lá, mas Lucas não é alguém que estava presente na hora. Ele não é uma testemunha ocular, né? Mas ele ouve de quem
possivelmente ouviu com mais detalhes, né? Já no caso de Mateus, Mateus não detalha, né? Ele fala muito superficialmente sobre o nascimento, mas é interessante que ele diz: o nascimento de Jesus, no verso 18, foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o anjo Gabriel vem ter com Maria, uma moça de aproximadamente 16 a 17 anos de idade, diz para ela que ela ficaria grávida, ela geraria o Salvador da humanidade. Ela encontra um problema, porque ela diz: olha, eu nunca conheci homem algum, né? Então como é que eu vou gerar? Né? E ele diz: o Espírito virá sobre ti, te cobrirá e você vai gerar, você vai carregar o Filho de Deus. Ok, a Bíblia diz que Maria conta para José, porque ela estava prometida para José. E aqui tem um problema, porque José, o texto aqui do versículo de número 19 diz: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. O que José tinha que fazer? José estava prometido para ela estava prometida para José. Ela se achou grávida, então ela teria que ser levada para a praça pública e sido apedrejada. É isso mesmo, mas a Bíblia diz que José era justo. E ele diz: eu não vou envergonhá-la em público. Porque tem muita gente que acha que José quis fugir da responsabilidade. Mas o texto é claro, ele não queria apedrejá-la em praça pública, ele não queria envergonhá-la em praça pública, então ele a amava, então por amá-la, ele tentou deixar para que toda a culpa recaísse sobre ele, porque se ele a deixa, alguém ia dizer assim: olha, ele a engravidou e a abandonou, então ele precisa pagar o preço aí do seu erro, da sua falta de compromisso. Mas não, ele resolve deixá-la secretamente, ok? A fim de que ela não fosse envergonhada. Isso aqui é poderoso, porque o anjo do Senhor aparece a ele na madrugada, aparece a ele à noite e diz para ele: olha, José, não é para você fugir, assuma essa responsabilidade, porque o que Maria está carregando é algo que vem do Espírito. E eu quero ser boca de Deus nesse dia de hoje, nessa primeira fase aqui dessa série, nesse primeiro capítulo, para dizer para você que é impossível abandonar ou fugir quando carregamos algo que é de Deus, quando Deus já nos entregou algo que é tão poderoso. Não dá para abandonar aquilo que a gente carrega, não dá para deixar e largar aquilo que a gente carrega. O que Deus nos deu é poderoso, é grande, é sublime e precisamos assumir a responsabilidade. Foi isso que o anjo disse para José: José, não a deixe, não a abandone. Não faça isso, assuma a responsabilidade, porque o que ela está carregando é do Espírito. Deixa eu dizer algo para você nesse dia de hoje: o que você carrega é do Espírito, o que você carrega vem de Deus, e não dá para abandonar algo que vem de Deus, não dá para deixar algo que foi Deus que plantou em você, foi Deus que colocou dentro de você. José tentou deixá-la, mas o anjo não permitiu. Então José assume a responsabilidade. É tão de tal que José assumiu a responsabilidade e acreditou naquela palavra, que o texto mais à frente, no capítulo de número 2, vai dizer que eles fogem para o Egito, porque o mesmo anjo aparece para ele, dizendo para ele: José, foge para o Egito, porque querem matar o menino. E José foge para o Egito. Mas aqui no capítulo 1 ainda, é muito interessante, porque o versículo de número 22 diz: tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio dos seus profetas. Lembra que eu falei aqui já no começo do vídeo, que sempre vamos ver essa frase para corroborar, para justificar, para provar que Jesus é o cumprimento das profecias? O que diz então esta profecia? Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Este texto está lá em Isaías, no capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Isaías é considerado e chamado pelos teólogos, pelos historiadores da igreja, de o profeta messiânico, ok? E essa é uma profecia messiânica que apontava para o Messias. Aproveitando aqui para te contar outra curiosidade, a palavra Messias no hebraico é a mesma palavra para ungido no grego. É isso mesmo.
Ungido no grego e Messias no hebraico é a mesma palavra, é aquele que foi separado para uma missão específica de Deus, que foi separado e consagrado para uma realização de uma grande obra. Ok? E muito interessante porque ainda aqui no capítulo de número 1 e o versículo de número 24 diz: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela até o dia que ela deu à luz e a quem pôs o nome de Jesus. O nome Jesus era um nome muito comum naquela época, ok? Muita gente tinha o nome Jesus naquela altura. E o nome de Jesus tem um significado poderoso, que quer dizer, o Senhor é salvação. Este é o significado do nome de Jesus. Tem muita gente que acha que Cristo, ok, é o sobrenome de Jesus, e não é, ok? Acabei de falar com vocês alguns minutos atrás que Messias no hebraico é o mesmo que ungido no grego, que é o mesmo que Cristo, porque Cristo no grego é ungido, e ungido é o mesmo que Messias no hebraico. Pode ser que cause alguma confusãozinha na sua cabeça, mas entenda, vou falar bem compassadamente para que você possa guardar isso, tá? A palavra Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. A palavra Jesus quer dizer o Senhor é salvação e Cristo no grego quer dizer ungido, aquele que foi separado para, ok? Lá no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra Messias é o mesmo que ungido no Novo Testamento, já no grego, ok? Só para que você possa fazer essa diferenciação aqui desse texto. Então, com tudo isso, o que nós precisamos entender é o seguinte: o que é gerado pelo Espírito, o homem não pode rejeitar. Quem gerou Jesus foi o Espírito de Deus. José não pôde rejeitar, Maria não pôde rejeitar, a humanidade não conseguiu rejeitá-lo, ainda que tentaram, mas não conseguiram rejeitá-lo, porque o propósito do seu nascimento era morrer na cruz do Calvário, a fim de que todos que nele creem tenhássemos vida eterna e para sempre, no nome de Jesus. Bom, minha gente, este é o primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu espero que você tenha anotado aí, talvez coisas que você não sabia. Espero que você deixe aqui nos comentários embaixo a sua dúvida, a sua pergunta e possa compartilhar com alguém esse vídeo, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, para sua casa e para sua família. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, apertar o sininho para que você seja muito abençoado nessa série sobre os evangelhos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.